Bom dia amigos, bom dia você que nos acompanha na mídia, você que está nos prestigiando agora. Bom dia família, bom dia prezado e fiel companheiro de todas as manhãs, Espírito Santo, meu ajudador e conselheiro de todos os dias. Eu quero dizer a você essa manhã que temos razões para estar felizes agora, né? Acordamos, os nossos pés estão sobre o chão, a nossa mente está ávida, enfim. Estamos operacionais, graças a Deus, e voltando às gravações dos nossos vídeos de todos os dias. Agradecidos e louvando ao Senhor por todas as manhãs contemplar o novo dia com saúde. Amém? Bem, hoje nós vamos falar sobre aposentadoria. É um tema que está bem atual, mas o que a Bíblia diz sobre poupar para a aposentadoria? Olha, quiçá você é um altruísta, não é? Você é uma pessoa com grandes realizações, você que está nos ouvindo, e que tem no seu coração, na sua vida, atitudes para mudar o mundo para melhor, é um sonhador. Por outro lado, você já fez essas coisas, mas ainda trabalha ou trabalhou duro para viver uma velhice digna. Prezados, estamos vivendo momentos na nossa nação cuja tentativa de grandes reformas tem tirado o sono de muita gente. A reforma trabalhista e a previdenciária está na agenda atual do governo brasileiro. Há muitas incertezas e, segundo os expertos no assunto, perdas e conquistas que já foram consolidadas no tocante ao trabalho e à consideração da lei será realmente tocada. Certo é que ainda que algumas intenções de modernizar as relações empresariais estejam acontecendo, as conquistas irão mudar de endereço radicalmente, e isso eu não tenho a menor dúvida. E que dizer então da aposentadoria e suas alterações profundas, né? Menos favorável para determinada classe, muito leniente com outras e intocável para alguns poucos privilegiados. Certo é que com a mudança ou sem mudança, um plano de previdência é necessário para qualquer ser humano. Não há como deixar de envelhecer, pelo menos até agora, até o momento, não existe fórmula mágica. Quando chegar os dias da idade adiantada, avançada, velhice ou idoso, como queira chamar, a Bíblia diz que os cabelos grisalhos é uma coroa de esplendor quando eles estão no caminho da justiça. Provérbio 16:31. Diz ainda as Escrituras que devemos desfrutar das coisas boas, íntegras e honestas e moralmente corretas da vida, e se não fizer assim, compara a Bíblia a viver sem sorte. Escute o que diz a palavra em Eclesiastes 6:3. Ele diz: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe o enterro digno, tem melhor sorte do que ele. E o que dizer do Salmos 90, versículo 10? Nos alerta que os anos da nossa vida chegam a 70, 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, a partir daí, são anos difíceis e cheios de desafios, canseira, enfado, pois a vida passa depressa, querido. E nós voamos, não é? Bem, agora a questão é o que a Bíblia diz sobre poupar para a aposentadoria. No nosso contexto, a pergunta seria, um cristão deve pagar Seguridade Social ou aceitar pagamentos da Seguridade Social? Sim, porque esse tema não é só um tema da nação brasileira, é um tema universal. Para aqueles que vivem no Brasil e também em vários países do mundo, existem impostos de Seguridade Social. A Seguridade Social, para que nós possamos entender essa temática, é definida na Constituição Federal, no seu artigo 194. E no seu caput diz, conceitualmente, que é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Na prática, são deduções exigidas e descontadas compulsoriamente de um salário do empregado, sem falar da obrigatoriedade de recolhimento do tributo pelo empregador, seja ele privado ou público. Muitos outros países têm programas muito semelhantes. Estes fundos são utilizados, em teoria,
para proporcionar uma rede de segurança financeira para os idosos e benefícios para uma manutenção em casos de acidente no percurso da sua vida. Agora é importante entender como uma pessoa é beneficiada com a aposentadoria e o que a Bíblia diz sobre esta temática. Bem, uma vez que uma pessoa atinge uma certa idade, ele ou ela é elegível para receber pagamentos da Seguridade Social. Assim, essa segurança social é uma forma básica de aposentadoria socializada. Todos pagam no sistema e todo mundo é pago a partir dele. Aqueles que com menos renda pagam muito menos em proporção do que aqueles com mais renda. E eles recebem um benefício maior, em proporção ao seu rendimento do trabalho do que aqueles com mais também. E por aí segue as suas derivadas e tipos de aposentadorias com suas regras regulamentadas. O que é e como então funciona essa previdência social? A Previdência Social é um seguro social em que o trabalhador participa através de contribuições mensais, como eu já falei. O benefício dessa contribuição é garantir ao trabalhador segurado uma renda na hora em que ele não puder mais trabalhar, ou seja, se aposentar, em outras palavras, e até agora a Previdência Social é o sistema público que garante as aposentadorias dos trabalhadores brasileiros aqui na nossa nação. Então, vale ainda notar que, além da pretensão de proteger o trabalhador para sua aposentadoria, a Previdência Social tem como missão proteger os trabalhadores contra outros chamados riscos econômicos, como é a perda de rendimento por conta de doença, de invalidez, entre outros infortúnios, não é? A Previdência, assim, não oferece apenas aposentadorias, mas também benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte. A Previdência, portanto, é um sistema de seguro obrigatório. Eu até o comparo como sistema de seguro obrigatório para todos os trabalhadores com carteira assinada. Além deles, os trabalhadores autônomos e empregados também podem e devem contribuir para o sistema, existem algumas classes de trabalhadores que se destacam, os servidores públicos, que possuem um sistema especial de previdência, assim como os professores, com regras dos militares também, com regras diferenciadas, algumas vantajosas em comparação às outras. E quem não recebe renda também pode contribuir voluntariamente para a Previdência, se assim optar. E essas são o pano de fundo da nossa temática de hoje. Bem, nós quando falamos em contribuição, estamos falando do nome que se dá à parcela do salário do trabalhador que é descontado automaticamente pela Previdência Social todos os meses. O tamanho dessa parcela depende do seu salário de contribuição. No Brasil, que é basicamente a remuneração de cada contribuinte, variando os percentuais de 8%, 9% a 11%. O detalhe é que o salário de contribuição máximo considerado é igual ao teto da Previdência, que é o maior valor que um aposentado no Brasil pode receber, que, aliás, em janeiro de 2017, equivale aproximadamente a R$ 5.531. Então, afinal, como é que funciona essa previdência? Não é? Para facilitar o entendimento, eu diria que a previdência funciona a partir da mesma lógica usada em um seguro. Qualquer seguro funciona por conta da existência de subgrupos, alguns superavitários, outros deficitários. Estes são sustentados por aqueles. Assim, as contribuições de trabalhadores ativos servem para custear os benefícios dos trabalhadores inativos, ou seja, os aposentados, pensionistas e outros. E as receitas da Previdência são contribuições de empregados, contribuições sobre a folha de pagamento, como nós já falamos, de 20% para os empregadores e, como eu disse anteriormente, de 8% a 11% do salário dos empregados, e a União com as contribuições sociais e receita do orçamento fiscal. A cada ano, mais pessoas se aposentam e menos pessoas nesse sistema entram como contribuintes. Isso é o reflexo do envelhecimento da sociedade brasileira e das estratégias de geração de emprego e renda do governo. Olha, segundo a fonte do IPEA, que é a Fundação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, essa é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento
e gestão. Ele diz que em 2015 havia 9 trabalhadores ativos para um aposentado. E prevê que em 2040 essa mesma relação cairá apenas para 4 trabalhadores ativos por aposentado, se as coisas continuarem na mesma onda e no mesmo ritmo. Para cobrir esses déficits e garantir os benefícios previdenciários, o governo utiliza receitas, não é? E que essas receitas advindas das contribuições que são retiradas na fonte, como que são impostos, na verdade, né? Como CONFINS, que é a contribuição do financiamento da Seguridade Social, e a contribuição social sobre lucros líquidos, né? Que está mais ligado aí aos empregadores. Bem, pessoal, agora já que temos uma noção de como funciona a Previdência, nesse momento a pergunta é: quais as regras para que alguém possa se aposentar e o que a Bíblia diz sobre isso? Olha que interessante. Fato é que as regras para a aposentadoria têm mudado ao longo do tempo, né? Ela tem se tornado mais rigorosa as suas condições para que um trabalhador se aposente. O Brasil é um dos poucos países que não adota, pelo menos por enquanto, idade mínima para que alguém possa se aposentar. Existe, assim, 2 regimes principais de aposentadoria, que vamos sintetizar. Um é por tempo de contribuição, é um mínimo de 30 anos para mulheres e 35 anos para os homens. E também existe a por idade, que é um mínimo de 60 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Bom, com pelo menos 15 anos de contribuição para ambos, este é uma regra geral. Tem também as aposentadorias especiais, sem limites de idade, mas com regras de contribuição menor em função das atividades em que o trabalhador se sujeita a sua saúde, né? Logo, é um tempo de expectativa de sobrevida menor que os demais, então é considerado especial. Assim, é normal se aposentar dos 60 anos no Brasil aos 60, desde que o tempo de contribuição mínimo seja cumprido. E segundo os dados do Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência, 34,5% dos benefícios emitidos pelo regime geral da Previdência em janeiro de 2016 são de aposentados por idade. Já as aposentadorias por tempo de contribuição representam 19,2% dos benefícios emitidos no mesmo período. Mesmo assim, o valor total das aposentadorias por tempo de contribuição é maior do que os das aposentadorias por idade. E nesse caso, o placar fica entre 30% para um e 26% para outro, aproximadamente, não é? E a pensão por morte é o segundo benefício previdenciário mais comum. 26,6% aproximadamente dos benefícios e 24,6% do valor total gasto pelo Instituto Nacional de Seguridade Brasileira. E uma das formas que o governo encontrou para inibir trabalhadores de se aposentarem muito cedo em um sistema sem idade mínima é o fator previdenciário, chamado fator previdenciário, que existe desde 1999. Esse fator é uma fórmula em que são levados em conta o tempo de contribuição, a idade da pessoa e a expectativa de sobrevida. Em geral, o fator rebaixa o valor da aposentadoria. Dessa forma, os aposentados são incentivados a continuar trabalhando, a continuar contribuindo por mais tempo. O trabalhador também pode optar por se aposentar cedo, mas ganhando menos. Em 2015, o governo fez um novo complemento a esse regime. Com a medida provisória 676/2015, foi introduzida a fórmula chamada de 8595, para as aposentadorias por tempo de contribuição, é claro. Vamos explicar essa fórmula. Se a mulher quiser se aposentar sem um fator previdenciário, ela precisa somar 85 anos entre os anos de contribuição e sua própria idade. Se o homem quiser se aposentar sem um fator previdenciário, terá que atingir 95 anos nessa somatória. Se alguém quiser se aposentar sem ter atingido esses valores, terá o fator previdenciário aplicado ao seu benefício, desde que atingido o tempo de contribuição ou a idade necessária. Com essa regra, a idade ainda não é restringida, mas ficam mais difíceis as chances de uma pessoa se aposentar antes dos 50 anos de idade. E os valores dessa fórmula
devem aumentar progressivamente até o ano de 2026, pelo menos é o que está valendo até hoje, quando chega a 90-100, ou seja, 90 para mulheres e a somatória de 100 anos para os homens. Isso, é claro, se uma reforma ainda mais profunda não for realizada doravante, não é? Com essas regras, a idade média com que as pessoas se aposentam no Brasil é algo em torno de 58 anos de idade, para uma expectativa de sobrevida de praticamente, segundo a ciência, de 75 anos. Olha bem, queridos telespectadores, para a classe trabalhadora e empregadora e os beneficiados, para que eles sejam, que seja contribuinte ou não, fica claro que para quem se enquadra no regime da lei federal, a Seguridade Social ela é compulsória. Não é? Nesse viés, se um cristão escolhe aceitar ou não os pagamentos da Seguridade, isso é uma decisão da sua inteira responsabilidade. Se uma pessoa se opõe ao sistema por razões morais ou fiscais, não há mandato bíblico para que ele tome o recurso à sua disposição. Dito isso, então, seria de se esperar que um cristão assim tiraria uma lição das passagens como de Mateus 25, de 14 a 26, que fala em não enterrar os tesouros recebidos. E que pelo menos passasse a ofertar o que foi oferecido a uma causa digna. Se uma pessoa toma os fundos, ou não, é simplesmente uma questão de interação com a sua consciência, responsabilidade e com o Espírito Santo. Bem, fazer leniência com isso, eu acredito que seja raro em nosso país. Não é verdade? Bem, pagamento de impostos de seguridade social, por outro lado, não é flexível. Mas uma das declarações mais famosas de Cristo foi no que diz respeito aos impostos em Mateus 22, 15 e 22. Os fariseus e os herodianos tentaram uma pegadinha com Jesus na frente de uma multidão, perguntando se era ou não lícito pagar tributo de dinheiro a César. Com esta pergunta, eles tentaram por ódio ao judeu pela tributação romana e contra a hostilidade romana aos infratores. Em vez de dar a resposta que muitos de nós desejássemos que tivesse dado, não, ele disse não pague. Foi isso que ele disse? Não. Ele não disse não pague o tributo a César. Jesus explicitamente disse que os impostos deveriam ser pagos. Outras passagens do Novo Testamento também comandam os crentes a submeterem às autoridades governamentais. Mesmo que haja limites para a nossa obediência, de fato, em Romanos 13, Paulo diz explicitamente que devemos pagar impostos a quem devemos impostos. E goste ou não, as leis do Brasil e muitas nações exigem o pagamento de impostos à Seguridade Social, pelo menos para a classe dos trabalhadores formais. Portanto, segundo a palavra, dai a cada um o que deveis, segundo o que está escrito. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Nossa responsabilidade de pagar imposto da Seguridade Social não significa necessariamente que tais impostos sejam justos ou responsáveis ou eficazes. Também não significa que a tributação é injusta ou imoral. O que significa é que, biblicamente falando, os cristãos têm a obrigação de pagar os impostos da Seguridade Social exigidos, desde que estejamos sujeitos ao governo. E isso também é uma forma de poupar para a aposentadoria. Eu vou repetir, aliás, mais uma vez. Isso também é uma forma de poupar para a aposentadoria, obedecendo. Uma vez que o pagamento de impostos não é imoral em si mesmo, e temos uma orientação clara para fazê-lo na Bíblia, no meu entendimento, os cristãos devem pagá-lo até que não sejam mais necessário. Bem, saindo agora do aspecto legal do governo federal brasileiro e refletindo no que a Bíblia diz sobre poupar para a aposentadoria de uma forma mais específica, a Bíblia não menciona especificamente poupança para a aposentadoria. No entanto, a Bíblia fala de poupar dinheiro e nos dá princípios claros para guiar, ou para se guiar, dar luz para se guiar nessa direção. O que, no meu parecer, equivale a poupar para a aposentadoria.
Se mudarmos a perspectiva no mesmo foco, eu pergunto a você, os cristãos devem conservar dinheiro, ou poupar dinheiro para necessidades futuras percebidas? Quando não mais puder gerar renda, como é que eles vão ficar? Precisa ou não precisa? A Bíblia fala positivamente sobre prover-se financeiramente através do trabalho. Em 2 Tessalonicenses 3, Paulo dá um aviso contra a ociosidade. Ele lembra os tessalonicenses de como ele e seus companheiros trabalhavam para prover para si mesmo ao serviço da igreja. Apesar do fato de que eles tinham o direito de receber apoio monetário da igreja. No versículo 10, Paulo diz que a regra é que aquele que não quer trabalhar não deve comer. Parece então que somos responsáveis por prover financeiramente para nós mesmos quando possível. A questão é saber se devemos economizar dinheiro durante os nossos anos de trabalho, a fim de prover para nós mesmos durante os nossos anos de aposentadoria, quando somos incapazes de gerar renda. O livro de Provérbios tem muitas advertências que promovem poupar dinheiro e outros recursos. Provérbios 21:20 diz: os sábios armazenam o alimento escolhido e o azeite, mas os tolos bebem deles. Provérbios 6:6-8 usa a figura do insensato. Ele diz, o insensato, como ilustra na passagem, há necessidade de poupar. Ele diz assim, olha, vai ter com as formigas, ide a formiga, ó preguiçoso. Considere seus caminhos e seja sábio. Ele não tem comandante, não tem superintendente ou governante, mas eles armazenam suas provisões no verão e recolhe o seu alimento na colheita. Reconhecer uma necessidade futura e fazer provisões para ela hoje é uma coisa biblicamente sábia a fazer. A administração financeira agora inclui a poupança para a aposentadoria. Pode nos permitir servir melhor aos outros mais tarde. Vemos José exemplificar a sabedoria de poupar em Gênesis 41, quando ele armazenou provisões para a fome profetizada para vir. Poderíamos até dizer que o mandamento de Deus aos israelitas de juntar o maná suficiente no sexto dia para prover tanto a sexta-feira como o sábado é uma forma de poupança para uma necessidade futura. Você pode ver isso em Êxodo 16. É claro que algumas pessoas saíram do sétimo dia lá em Êxodo para recolher, mas sabe o que aconteceu? Não acharam nada. Em sua falha para planejar com antecedência e poupar, eles passaram fome. Por outro lado, temos passagens como de Mateus 6:25-34, em que Jesus nos encoraja a não nos preocuparmos com o amanhã ou a buscar as coisas do mundo. Mais tarde, Jesus conta a parábola do tolo rico, que tinha tanta abundância de colheita que planejava construir um celeiro maior para guardar provisões para si mesmo. Isso para que pudesse dizer a si mesmo, por muitos anos, torne a vida fácil, comer, beber e se alegre. Está lá em Lucas 12:19. Mas Deus lhes disse, seu tolo, esta mesma noite sua vida será exigida de você. Então, quem obterá o que você preparou para si mesmo? Jesus concluiu com essa explicação. Assim será com quem armazena coisas para si, mas não é rico para com Deus. A questão em ambas as passagens parece ser de coração. Jesus não está falando contra a poupança, para as necessidades do futuro. Não é isso. O que ele está falando é onde os nossos corações devem ser focados. Quais são as motivações do nosso coração com relação a recursos, a dinheiro, a guardar, juntar ou poupar recursos ou dinheiro? Devemos valorizar as coisas que Deus valoriza, confiar em sua provisão em vez de nossa própria riqueza e também viver sabiamente. Porque, sinceramente, amigo, se o ar que respiramos nem nós temos controle sobre ele, imagina riqueza ou poupança que fazemos ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Os cristãos são sábios para examinar seus padrões de gastos atuais e suas necessidades financeiras futuras percebidas. Ao considerar como poupar para a aposentadoria, é bom orar sobre o assunto, procurar nas escrituras sobre o uso apropriado do dinheiro e encontrar um conselheiro financeiro. Poupar é sábio, confiar em Deus é sábio. Enquanto guardamos para a aposentadoria, reconhecemos que o objetivo não é gozo egoísta de uma vida
pródiga depois de anos do trabalho tão somente. Não, não é isso. O objetivo não é mesmo a autossuficiência, uma vez que a nossa dependência está sempre em Deus. O objetivo é exercitar a sabedoria piedosa para prover as nossas necessidades nos anos futuros, aproveitando as coisas boas da vida com frutos, não é? E ter o suficiente para continuar dando aos outros, não é? Compartilhando com os outros. Nossa confiança não deve estar nos programas governamentais, apesar de termos que obedecer isso, ou nas contas individuais de aposentadoria, que também é digno, também é sábio, embora seja importante, né, em uma estratégia divina, mas o foco não está tão somente aí se nós não temos o nosso Deus como o nosso suficiente provedor. Agora, sem dúvida, os nossos corações são fixados nas coisas acima, onde está o nosso verdadeiro tesouro. Em última análise, nosso dinheiro pertence a Deus e é direcionado para os seus propósitos. Como já falei, a Bíblia ensina que economizar dinheiro é uma prática sábia por muitas razões diferentes. Deus é a nossa fonte e provedor de tudo que precisamos. E o meu Deus satisfará todas as vossas necessidades, conforme a riqueza da sua glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Uma das principais maneiras que Deus nos oferece é através do dinheiro. E é o nosso trabalho, é nosso dever administrar bem esse dinheiro. Amém? Somos responsáveis perante Deus por como usamos o tudo que Ele nos dá nesta vida, incluindo o dinheiro, e ainda entesourar riquezas para as nossas gerações vindouras. Poupar dinheiro, demonstrar boa administração nos recursos que Deus nos dá, isso faz parte do nosso caráter. Economizar dinheiro permite-nos estar preparados para o futuro, e estar preparado para o futuro é bom. Provérbios 6:8 nos mostra que esse princípio é vivido até mesmo na natureza. Lembra da figura da formiga? Não é? Considere seus caminhos e seja sábio. Ele não tem comandante, lembra? Não tem superintendente, não tem governador, não tem um assistente ali, mas faz todas as coisas. Planeja com antecedência, né? Facilita, nesse caso, a realização das metas, não é? E permite ser mais eficazes no ministério quando nós somos e estamos com esta clara, não é? Determinação de poupar para o futuro. Quando não planejar com antecedência, economizar dinheiro, estamos mais propensos a entrar em dívida, o que a Bíblia nos diz que isto é imprudente. Provérbios 22:7. Olha, claro, há uma abundância de motivos errados para poupar dinheiro. Se estamos economizando dinheiro com medo do futuro, isso mostra que não estamos realmente confiando em Deus para prover. Lucas 12:7 e 2 Timóteo 1:7. A miséria, pessoal, é pecado. E é tolo e arrogante ganhar dinheiro pensando tão somente em segurança própria. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, diz Provérbios 18:11. Mas as riquezas certamente brotarão, né? E elas tomarão asas e voarão para o céu como a águia. Provérbios 23:5. 1 Timóteo 6:3 adverte contra a ganância, dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. E algumas pessoas ansiosas por dinheiro erram da fé e se transpassam com muitas dores. Para entender completamente o valor de poupar dinheiro, devemos nos lembrar do que a Bíblia diz sobre dar. Deus deseja que o seu povo seja doador alegre, 2 Coríntios 9:7. É impossível dar a Deus, lembre-se disso. Dê a Ele e será dado a você. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, não é? Será como você receberá, não é? Em seu regaço. Lucas 6:38. Entenda uma coisa, às vezes, quando Deus nos dá coisas, seja dinheiro ou alguma outra coisa, é para que nós devemos usufruir dela. Outras vezes, Ele nos dá coisas que devem ser guardadas para nós mesmos e usadas em seu serviço e para a sua glória. É sábio guardar tudo que Deus nos dá de forma que renda, para que possamos entregá-la se Ele nos pede. Amém? Em resumo, do ponto de vista do governo federal, da sociedade em que vivemos, e muitos países também,
A Seguridade Social é um conjunto de ações e instrumentos por meio do qual se pretende alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem-estar de todos. Estas são diretrizes fixadas na própria Constituição Federal, no seu artigo 3º. Ou seja, o sistema de seguridade social, em seu conjunto, visa garantir que o cidadão se sinta seguro e protegido ao longo de sua existência, provendo-lhe a assistência e recursos necessários para os momentos de infortúnios. É a Seguridade Social, né? A segurança do indivíduo como parte integrante de uma sociedade. Do ponto de vista do reino de Deus, reconhecer uma necessidade futura e fazer provisões para ela hoje é uma coisa biblicamente sábia a fazer. E as promessas de Deus são eternas e válidas para a envelhecência também, quando anuncia em Salmo 71:18, que diz: agora também, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. E o Senhor respondendo diz: mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Amém? Eu o fiz e eu os levarei, diz o Senhor. Eu os sustentei e os salvarei. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Isaías 46:4. E em Salmo 92:14, finalmente, diz o rei Davi, que venha sobre ti, esta é minha palavra, a promessa, de rei Davi sobre a sua vida. Se não alcançares o arrebatamento, todos nós iremos aos braços do Pai em boa velhice, espero eu, tendo desfrutado de vida longa, riqueza e honra, assim como foi com o rei Davi. E ainda mais, deixando os nossos filhos como nosso sucessor. Amém? Bem, queridos, pense nisso, reflita sobre isso. Se identificou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no YouTube. É um sinônimo de prestígio estar sua companhia. E amanhã estaremos juntos mais uma vez com mais uma temática, com esperança que o Eterno irá nos conduzir nisso. Tenha um excelente dia de abençoado bom dia com o pastor Sérgio Dias.